Oi, gente! Aqui é seu amigo Alexandre Passos. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Fique até o final do vídeo. Ajude a gente a crescer nas redes sociais. Fique até o final. Tem gente que assiste só 2 minutos, uma média de 4 minutos, de 6 minutos, de 12 minutos. Nós queremos melhorar essa minutagem. Então, fique até o final do vídeo que nós temos muitas coisas interessantes para falar sobre o assunto de hoje, que é sobre o que está acontecendo com a Igreja Deus é Amor. Vamos pro vídeo de hoje e a gente volta no final para falar com você. Deus te abençoe. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença, seja com teologia, filosofia ou saiu da... Alô, podcaster de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos. Estamos juntos para mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre uma repercussão, uma notícia que saiu na internet em relação a uma líder da igreja Deus é Amor, teve um problema. Mas eu quero deixar claro para vocês que a nossa ideia aqui não é uma ideia de fofoca, não é um ok, nós não temos esse objetivo aqui. Nós temos o objetivo não de repercutir o que teria acontecido com essa pastora. Obviamente nós vamos dar aqui as notícias, a repercussão do assunto, mas nós sempre falamos sobre a Igreja do Senhor, como ela tem sido repercutida na sociedade, sobre isso. E um vídeo que está até fazendo muito sucesso, se você quiser, tem aqui no card, você pode acompanhar esse vídeo. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que ocorreu, né, uma acusação que ocorreu da liderança da Igreja Deus é Amor. Você sabe que a Igreja Pentecostal Deus é Amor, este ano, está fazendo 60 anos. Isso mesmo, 60 anos. Ela nasceu em 1962, então esse ano, ou ela está fazendo, ou ela já fez 60 anos. É uma igreja muito conhecida no Brasil, muito conhecida aqui no Rio de Janeiro também, fica ali na Rua da Conceição, né? Ali onde tem um grande templo, e ela sempre foi conhecida como uma igreja rígida, uma igreja que tem regras rígidas demais, né? A ponto de, dizem, né, eu ouvi falar, que eles, por exemplo, consideram a Assembleia de Deus não como irmãos em Cristo. As outras igrejas, eles chamavam, o pastor Davi Miranda, quando era vivo, chamava as outras igrejas de igrejas mundanas, né? A Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, os metodistas, todas as outras igrejas eram chamadas de igrejas mundanas. Eu nunca esqueço das pregações, né, do Davi Miranda, em que ele falava para grandes multidões na rádio, e é uma igreja muito radical. Até recentemente, né, o neto do Davi Miranda, também chamado Davi Miranda, começou um projeto, né, chamado Regenere, um projeto com jovens, né? Ó, você vê que é todo um projeto gráfico, né? Roupas mais descoladas, né? Mas normalmente eram canções do disco de Débora e Leia e algumas canções específicas que eles cantavam na Igreja Deus é Amor. Se você for da Deus é Amor, eu posso estar falando uma grande bobagem, me corrijam, claro que mantendo a educação, né? Mas você percebe que é todo um projeto, né, bem moderno, né? Eu vou ampliar aqui para a gente ver um pouquinho mais, né, do que o Davi Miranda Neto trouxe para a igreja, né? Vamos pular aqui um pouquinho, né? Equipamentos modernos, guitarras, contrabaixo, ó, isso tudo não tinha. Isso é Igreja Deus Amor. Porém, gente, eu quero dizer para vocês que muita coisa aconteceu. Houve uma revolução muito grande. As pessoas mais idosas, que estavam acostumadas com um estilo um pouco mais tradicional, não gostaram e começou a ter ali um racha na igreja, né? Um problema ali entre eles. É natural. Toda igreja isso acontece. Eu não estou contando nenhuma novidade. Isso aqui não é nenhuma novidade. Então, já existia um clima meio chato. Toda igreja existe isso, tá, gente? E aí, mais recentemente, o pastor Davi Miranda Neto começou a frequentar podcasts, até mesmo o desejo de frequentar outras igrejas para pregar, para trazer convidados para vir pregar na Igreja Deus é Amor. E até recentemente, nós até fizemos um podcast falando sobre isso, não sobre a Deus é Amor, mas sobre esse tipo de procedimento,
que a igreja começou a proibir pastores de outros ministérios de pregarem no templo da igreja Deus é Amor. Que é normal, você recebe um pastor, a sua igreja recebe um pastor de outra igreja, o seu pastor provavelmente vai em outra igreja pregar, mas na igreja Deus é Amor foi proibido fazer isso. E aí houve também outra revolução e eles proibiram. Eu sei que é uma igreja muito radical. Eu tive acesso, né, a internet nos permite ter acesso ao livrinho de regras da Igreja Deus é Amor e é uma coisa assim, espantosa, né, com os castigos, uma coisa assim muito radical. Eu respeito quem é de lá e quem acredita naquilo, mas nós fizemos ali uma análise respeitosa sobre as regras da Igreja Deus é Amor. Então, essa questão da santidade demais, às vezes não cheira muito bem. E aconteceu agora um problema, né? Existe um áudio aí que é atribuído a essa líder, a Léa Miranda. E esse áudio que é atribuído a Léa Miranda é um áudio, podemos dizer assim, caliente, para não ser desagradável, é um áudio que eu não vou mostrar para vocês. Certamente você já ouviu esse áudio, certamente você já viu na internet. Bem, qual foi a atitude da liderança da igreja que eu, a princípio, eu achei muito correta? Nós convidamos a nossa irmã Léa Miranda para uma reunião para esclarecer alguns assuntos, alguns fatos que vêm acontecendo. Até convidamos ela, visto que ela estava envolvida no problema, para juntos resolvermos a situação e até tirar ela da frente deste combate, tudo isso. E ali ela praticamente não entendeu e resolveu então, por conta própria, convocar esta que nós chamamos de rebelião pela palavra de Deus, né, pastor Milton? Porque a palavra de Deus nos mostra que a rebelião é um pecado muito sério contra Deus. Deus reprova esse tipo de coisas e a gente, infelizmente, a gente vê que essas coisas no nosso século, no século XXI, acaba acontecendo no meio do povo de Deus. E hoje, infelizmente, aconteceu isto, ficou muito chato. E nós, a diretoria, sempre estamos aqui para ouvir as pessoas. E não foi diferente para nossa irmã. Nós ouvimos ela não concordou, não aceitou. Eu creio que todos já sabem o que está correndo aí nos vídeos, na internet. Então isso preocupa muito a igreja. Nós convidamos justamente para esclarecer, para que nós pudéssemos juntos, né, resolver esta situação. Mas aqui em breves palavras nós falamos com vocês então. A diretoria já comunicou com todos os pastores. Você procura o pastor da sede setorial. Nós agimos com todo o respeito, com toda a educação, como nós sempre agimos, com todos, dentro da palavra de Deus. Pastor Osmar, você que acompanhou também, tudo foi dentro da palavra de Deus, dentro do nosso estatuto, do nosso regulamento interno. Estávamos muito esperançosos de obter sucesso, mas infelizmente não conseguimos. Eu estou medindo muito minhas palavras aqui, gente. Eu sempre meço muito minhas palavras aqui. Mas uma pessoa está numa polêmica, existe uma polêmica com o nome da pessoa. Essa pessoa está sendo acusada de estar em adultério, está tendo uma vida extraconjugal, com áudios que, a princípio, parecem ser da própria Léa, né? A voz é muito parecida, então eu não sei se é ou não é. Mas a questão é que a diretoria da igreja chamou a Léa e parece que para preservá-la, a colocou de lado, no sentido de tirou ela das suas funções provisoriamente para poder fazer uma investigação. Tirar ela da frente do combate. A princípio parece que eles desejavam preservá-la para resolver o problema. É assim que é feito na igreja, irmãos. Se o obreiro foi acusado de alguma coisa, ele não pode ser mantido como pastor, ele não pode ser mantido como evangelista, ele não pode ser mantido na função. Isso é comum acontecer com a questão política, né? No governo federal, governo estadual, governo municipal. Quando alguém está sendo acusado de alguma coisa, normalmente o governo, né? Os políticos, normalmente o certo é afastar aquela pessoa do cargo para que ela seja investigada. E se não for comprovado,
ela retorna à sua função, não tem problema. Então, né, segundo o que ela mesma conta, ela subiu à igreja e aguardou o culto terminar, né, assistiu o culto, após receber essa notícia que ela não estaria envolvida, e ela subiu, parece que o culto. Da igreja Deus é Amor. Davi Oliveira de Miranda Almeida, com o respaldo da mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida. Pinta e borda aqui dentro, gente. Pinta e borda. O importante é o seguinte, o que é pintar e bordar? Gente, eu quero deixar uma coisa clara, eu não sou a favor nem de Débora, nem de Leia, nem de Davi, eu nem sou da igreja de Deus é Amor. Mas o que é pinta e borda? Quando a pessoa faz uma acusação como essa, ela tem que ter prova, ela tem que ter algo para poder dizer. O que é pintar e bordar? Não é? Pinta e borda. Eu acredito, pelo que eu sei de notícias que eu tenho acompanhado a igreja, o que acontece ali é uma grande disputa familiar, né? Parece que a Leia não é muito relacionada com Débora e Débora também com Leia, depois que o pastor Davi Miranda faleceu. E o Davi Miranda Neto, que é, como eu já falei no início, que é o líder dos jovens. Então ali há uma luta ali entre eles. Então realmente a gente não sabe o que é o Davi Miranda Neto pinta e borda, a gente não sabe, não é? Vamos lá. Mas veja bem, tá pedindo para ter misericórdia com o rapaz. Não sei, o que o rapaz fez? Ele cometeu adultério, ele roubou a igreja. Até onde eu sei, ele trabalha na área administrativa da igreja e trabalha com jovens. Então, por enquanto, não existe nenhum escândalo com o Davi Miranda Neto. Ninguém teve misericórdia da minha alma quando eu recebi a notícia agora, às 5 horas da tarde, né? Ela ri, não é? Ela ri e é uma característica muito interessante. Olha que interessante. Esse agora, às 5 horas da tarde, né? De que eu estava sumariamente cortada. Sumariamente cortada? Bem, só se... A gente não estava lá, né? Essa é a verdade, gente. A gente não estava lá para ver se eles foram grosseiros com ela, se eles foram agressivos com ela. Mas, a princípio, eles falaram em público que estavam tentando evitar com que ela tivesse mais problemas. Fizesse com que o peso fosse menor. Gente, eu sei que a diretoria está fazendo uma live me excluindo ao vivo, mas quando for feita a nova eleição, a nova diretoria me acolhe de volta. Olha só, isso é muito sério. Eu sei que eles estão fazendo uma live. Eles têm a obrigação de falar com o povo deles. Ué, se eu sou uma igreja, o meu nome está sendo colocado na lama, a instituição está sendo colocada na lama. Né? Se é verdade ou não é outra história. Se ela teve um caso com o rapaz ou não, isso é outra história. Não estou entrando nesse caso e nem vou entrar. Mas é a obrigação da igreja entrar em contato com os seus membros. Porque quando acontece um escândalo, né, a Bíblia diz, né, é necessário que os escândalos aconteçam para que a gente saiba quem é o verdadeiro. E é importante que venham os escândalos. E se realmente esse escândalo, vamos dizer que é um escândalo, aconteceu, é a obrigação da igreja falar com as ovelhas. Então não tem nada de errado fazer live. Tem que fazer live mesmo. Eu acho o seguinte, a igreja que tem um problema, ela tem que ser transparente com os seus membros. Olha, alguém da igreja cometeu pecado, vamos colocar ele de lado, nós vamos tratar ele, nós vamos cuidar dele, nós vamos ajudar ele. O problema é que as pessoas que recebem essa disciplina, algumas pessoas não aceitam. Não abaixam a cabeça, não aceitam. Elas estão debaixo de um ministério. Né? Agora, por quê? Porque ela é filha do pastor que fundou a igreja? Então, isso é muito estranho. Mas agora vamos ver outra coisa que ela fala. Ela fala o seguinte, a diretoria vai ser trocada, não é? Quando a diretoria for trocada, eu volto. Então, chamou o rapaz de manipulador, mas assim, não tem problema não. Quando trocar a diretoria, vai trocar por gente nossa. O que é isso? É uma igreja? É um clã? O que é isso? É um clube? O que é isso? Olha o que ela diz. Eu acho isso aí super errado. Olha só. Fora, entendeu? A nova diretoria me acolhe de volta. É simples, deixa eles excluírem. Daqui a alguns dias a palavra deles não vai ter mais validade nenhuma, porque a diretoria vai ser trocada.
Se ela não deve temer. Ela vai voltar, vai ser recolocada no seu lugar, mas ela não conta com isso. Ela não conta que essa diretoria que tirou ela vai colocá-la de novo, depois que se provar, tá, na tese dela, de que ela não tem culpa nenhuma. Se ela não tem culpa nenhuma, vai ser provado que ela não cometeu nenhum pecado e ela vai ser retomada ao seu lugar, não é? Só que ela diz o seguinte, se eu sair, outros vão entrar e vão me botar de volta. E isso é terrível, é uma vergonha. Por enquanto, o que eu vejo é muito dizer que essa diretoria vai cair, essa diretoria vai sair, vai entrar outra. E quando a outra diretoria entrar, eu entro. A igreja estava preocupada com calça comprida, brinco, preocupada que mulher não pode pintar cabelo, não pode. E aí acontece uma coisa dessas para que a gente abra o olho, para que a gente veja que reino de Deus não é brinco, não é corte de cabelo, não é... claro que isso também faz parte de um certo cuidado. Ninguém aqui também está falando para ficar à vontade de ninguém aparecer nu na igreja, né? Existe um limite, mas o problema é que estes elementos eram elementos principais da igreja. E hoje a igreja Deus é Amor está sofrendo por causa da situação. A igreja está tendo um prejuízo. Que prejuízo é esse? É um prejuízo de membresia, é um prejuízo de credibilidade. Muitas pessoas podem ter saído da igreja Deus é Amor. Então, a igreja ela tem que prezar pelo certo. Eu acredito que a diretoria agiu corretamente em afastá-la para preservá-la. Eu acredito, pelo que eu estou vendo, toda a história, que ela não aceitou essa disciplina, esse cuidado, e está realmente se rebelando. Aparentemente, pelo que eu vi aqui, aparentemente ela está se rebelando. E isso é errado, isso é pecado, irmãos. Nós não devemos nos rebelar contra o nosso pastor. Se você não está satisfeito, sai. Se você não está satisfeito, vai para uma outra igreja. Se você não está satisfeito, monta outro ministério, isso é um problema seu com Deus. Mas não tenta pegar a galera e fazer uma revolução, que isso não é de Deus. Revolução não é de Deus. A única revolução é a revolução do coração, que Jesus faz no coração das pessoas. Então, vamos aprender um pouco com essa situação. Eu quero saber o seguinte, o que a igreja tomou de atitude? Essa é a atitude correta da igreja correta. A liderança separa a pessoa, a liderança preserva aquela pessoa, tenta resolver as coisas, depois de resolver as coisas, coloca a pessoa de volta. Se ela não tem culpa, tá tudo certo. E é o que eu acredito, é o que eu acho. Agora eu quero saber o que você acredita, o que você acha, que está acompanhando aqui o nosso podcast, a nossa resenha do podcast, né? Dê sua opinião, deixa aqui sua opinião, o que você acha sobre isso. E com certeza você vai acrescentar podcast, debates com inteligência para mim e para você. Fique com a gente, se inscreva no nosso canal. Você não é inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, sempre a gente vai ter um papo como esse. Eu estou desenvolvendo um formato desse jeito e nós vamos ter muitas coisas legais. Agora nós estamos alcançando os 1000 seguidores, né? E quando a gente chegar aos 1000 seguidores, nós vamos ter quadros especiais e muitas lives. As lives vão retornar aqui no nosso podcast. Toda sexta-feira vai ter uma live toda especial para você, falando sobre vários assuntos. Você sabe que o podcast é uma revista eletrônica. Fique com a gente, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fique até o fim sempre dos nossos vídeos, que a gente sempre vai ter uma novidade para você. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.